Paulo Lustosa, e infelizmente eu ocupo a tribuna no final do dia de hoje para mais uma vez demonstrar à nação brasileira o descaso com o qual Roraima e aí consequentemente a Amazônia é tratada. E os absurdos. Eu tenho aqui em minhas mãos, irei repassar a taquigrafia da Casa do Povo, uma foto do presidente Lula, juntamente com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em cima de uma colheitadeira, colhendo soja na Venezuela, no lavrado da Venezuela, na Amazônia venezuelana. E aí eu me pergunto, deputado Paulo Lustosa, qual é a diferença do lavrado da Venezuela para o lavrado de Roraima, o lavrado brasileiro? Por que que na Venezuela se pode plantar soja e no Brasil não pode? Por quê? É uma pergunta que eu faço ao presidente Lula. Por que que aqui, que conseguiram tão somente 10 sacas por hectare, pela falta de tecnologia, de conhecimento, e é importante que a nação brasileira saiba que em Roraima, no primeiro ano de plantio de soja, nós conseguimos 68 sacas por hectare. Essa é a diferença. Na Venezuela, 10 sacas. No Brasil, em Roraima, 68 sacas. Mas em Roraima, o presidente Lula jamais subiu numa colheitadeira. Em Roraima, o presidente Lula não reconheceu o potencial das nossas terras e da vontade daquele povo trabalhar. Preferiu ele estar numa colheitadeira com os venezuelanos. Ainda, senhor deputado Paulo Lustosa, falando da Venezuela, todos sabem que o fornecimento de energia que é feito em Roraima vem da Venezuela, do sistema Guri, no Rio Orinoco. E fico eu, como representante do meu querido estado de Roraima, preocupado quando leio, e aqui também quero reproduzir, através da nossa taquigrafia, deixar registrado, a reportagem da revista Veja de 4 de novembro, que fala da entrada da Venezuela no Mercosul. Mas eu quero me ater num pequeno tópico que se traz nessa reportagem, que fala da Edelca, que é a maior geradora de eletricidade. E aqui diz que existiam que os reparos rotineiros deixaram de ser feitos. O descaso é evidente na usina hidrelétrica de Guri, a maior da Venezuela, com 20 turbinas. E aqui constata que hoje, presidente Paulo Lustosa, 8 turbinas das 20 estão paradas. A Venezuela já se encontra em um processo de racionamento de energia, como é registrado aqui pelo senhor Rafael Adam, que mora na cidade de Iratágua, a 250 quilômetros de Caracas. Ele diz aqui que todos os dias ele sofre com 2 apagões. Ou seja, se o venezuelano já sofre com apagão, quem garante que nós brasileiros também não iremos sofrer? Ou seja, estamos refém de um modal de energia equivocado. Não pode um país deixar que um estado, uma unidade da federação, esteja refém de outro país. E aqui eu faço um apelo ao presidente Lula, que na sua infeliz viagem a Roraima, eu diria assim, quando ele anunciou a construção de uma hidrelétrica
Só que não no Brasil, na Guiana Inglesa. Ele quer financiar, quer pegar o dinheiro do Fundo do Trabalhador, do BNDES e financiar uma hidrelétrica lá no Rio Mazarone. E eu não posso concordar. Então eu faço um alerta aqui, da Casa do Povo, que Roraima corre sim um sério risco de viver um apagão, pois 8 das 20 turbinas do Complexo Guri estão paradas. Quero ainda, no tempo que me resta, tecer mais um comentário preocupante. Todos aqui, o Brasil inteiro, conhecem, ouviram falar, vivenciaram a questão da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E no dia 4 de novembro, no jornal A Folha de Boa Vista, o delegado, o superintendente da Polícia Federal, Dr. Herbert Gasparini, anuncia que se encerra a Operação Patacom. Que bom seria, senhor presidente, se com este pronunciamento deste policial federal, desse doutor, deste bacharel, as coisas estivessem resolvidas. Mas ele diz o seguinte: temos receio. Quem diz isso é o superintendente da Polícia Federal em Roraima. Temos receio que com a saída da Polícia Federal da terra indígena haja algum conflito entre índios do CIR, Conselho Indígena de Roraima, e da SODIUR, Sociedade em Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima, ou de alguma outra associação indígena, observou, referindo-se à operação que está em andamento. Gasparini disse que determinou a saída permanente dos agentes federais por entender que os indígenas das duas organizações precisam se entender. O CIR e a SODIUR precisam definir quem vai ficar com o que dentro da reserva Raposa Serra do Sol, para que tomem posse daquilo que foi destinado e que eles comecem a produzir. Ou seja, a própria Polícia Federal informa, detecta que existe grandes diferenças dentro desta reserva, que segundo o Supremo, a demarcação foi feita para apaziguar, para harmonizar essas questões, fato este que não aconteceu. Portanto, senhor presidente, termino o meu pronunciamento dizendo que nós estaremos atentos a estas questões e estaremos sempre levando ao conhecimento da Casa do Povo, de todos os novos colegas e do Brasil, que Roraima passa ainda por grandes problemas. Muito obrigado, senhor presidente.